quero falar aqui em 1 Coríntios sobre problemas que nós podemos ter, querido, com pessoas. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Por quê? Porque quem tem problema com pessoas, ele não tem chance. E quando você aceita Jesus e vem para uma igreja, nessa igreja, na hora que você vai pegando amizade com as pessoas, você vai começar a ter o mesmo tipo de problema que você tinha antes de vir para a igreja, dentro da igreja. Porque na igreja tem de tudo. Porque nós temos problemas porque nós somos o problema. Então vamos supor assim, se você já ouviu falar assim, não adianta você mudar de cidade. Porque o seu problema vai junto com você. É ou não é? Às vezes nós queremos mudar de lugar só para acabar com o problema. Não. Se você tem problema com pessoas, é porque você não sabe lidar com isso. Precisa mudar. E o nosso Deus, querido, Ele fala que nós não podemos julgar ninguém, porque à medida que nós julgamos, nós condenamos a nós mesmos. E aqui vai falar de uma posição em que nós devemos aprender a estar agora, porque não tem como nós irmos para o reino da glória se nós não aprender agora e praticar. Lembra da primeira ministração que eu fiz? Vamos lá então. Quando algum de vocês tem alguma queixa contra um irmão na fé, como se atreve a pedir a justiça a juízes pagãos, em vez de pedir ao povo de Deus que resolva o caso? Será que vocês não sabem que o povo de Deus julgará o mundo? Então, se vocês vão julgar o mundo, será que não são capazes de julgar essas coisas pequenas? Paulo aqui, ele está mencionando que quando a igreja for arrebatada, ela vai reinar com Jesus, ela vai praticar o milênio, e no dia do julgamento final, nós vamos ser os juízes das pessoas. O salvo hoje, aquela pessoa que se dedica a Deus, ele vai ter o poder de julgar até os anjos. Então, se você não toma essa posição, você não entende o porquê que Deus está falando que você não pode ter problema com pessoas. Vai ter, mas você tem que tirar proveito dele. Por acaso vocês não sabem que nós julgaremos até mesmo os anjos? Muito mais então devemos julgar as coisas desta vida. Portanto, se surgir alguma questão dessas, será que vocês vão procurar pessoas que são desprezadas na igreja para julgarem esses casos? Que vergonha! Será que entre vocês não existe alguém com bastante sabedoria para resolver uma questão entre irmãos? É claro que existe, mas o que acontece é que um irmão em Cristo leva ao tribunal a sua queixa contra o irmão e deixa que juízes pagãos julguem o caso. Só o fato de existir questão entre vocês já mostra que vocês estão falhando completamente. Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor aguentar a injustiça? Não seria melhor ficar com o prejuízo? Pelo contrário, vocês cometem injustiça e roubam e fazem isso tudo contra os seus próprios irmãos. Vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus? Voltando lá, os maus não terão parte no reino de Deus. Não se engane, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes
não terão parte no reino de Deus. Então, se não houver arrependimento, vamos lá. Alguns de vocês eram assim, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceito por Ele, por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. A Bíblia, querido, é o nosso livro de ensino agora, para nós andarmos nela. Então, se você não lê Bíblia, você vai começar a resolver as coisas do teu jeito e você vai quebrar a cara. Olha o que nós acabamos de ler agora. Eu quero que você leia depois de novo em casa. Aí, querido, está mostrando coisas que nós temos que aprender, que nós vamos enfrentar, mas para o nosso próprio bem, nós vamos ter que resolver um problema bem simples aqui, é não ter problema com pessoas. Porque se você é uma pessoa que tem problema com pessoas, na hora que você estiver servindo a Deus na igreja, você vai ter problema com os irmãos na igreja. Tá? Quando, nessa parte aqui de Coríntios, a igreja sempre teve problema. A igreja de Coríntios era uma igreja lá do começo do século, do primeiro século, né, que nasceu a igreja. O apóstolo Paulo, os apóstolos fundaram várias igrejas. A igreja de Corinto, querido, era uma igreja muito mundana. Por quê? Porque ela vivia entre portos, né? Então ali o negócio era brabo, era feio. E os irmãos de Corinto, eles eram muito crentes, eles oravam em línguas, eles curavam enfermos, eles expulsavam demônios, eles eram poderosos nos dons e no poder do Espírito Santo. Mas esse poder, essa coisa, é porque eles eram muito almáticos, O que é a nossa alma, né? A nossa alma, ela nos leva a ter experiência com Deus, mas experiências emocionais. Pessoas, querido, que não têm domínio próprio, elas são emocionalmente vulneráveis. E aqui, ele está querendo resolver um problema, querido, para nós não perdermos até a nossa salvação, não perder a comunhão com a igreja, para nós sermos abençoados. E esse ensino, ele está sendo ensinado pela alma, porque ele está, querido, contra o propósito de Deus. Aprenda uma coisa, quando você é chamado por Deus, nós tínhamos que estudar bastante para nós discernirmos qual que é a dimensão do Espírito. Por quê? Porque quando Deus entra, querido, Ele entra por meio, a porta que você abre é a porta da tua alma. É a alma que bloqueia o Espírito. Então, se a sua alma aceita o Evangelho pela fé, a fé já é uma arma espiritual. Tua alma aceita Deus pela fé, começa a agir pela fé. Ela começa a ter uma atitude. Então, tua alma está abrindo as portas, aí Deus entra na tua alma. Deus entra na tua alma e o teu espírito é ativado. Mas o seu espírito, querido, ele já recebeu um milagre. Quando você está ouvindo, o Espírito Santo já está trabalhando no teu espírito. A Bíblia diz, querido, que que impede o diabo de fazer o que quer é o Espírito Santo. O Espírito Santo, que ele está trabalhando na consciência até dos pecadores. Então não dá para você ter um entendimento correto, mas você precisa ter um entendimento para administrar aquilo que Deus te deu. E Deus te deu uma alma. Quando você tem conhecimento de alguma coisa, esse conhecimento vale mais do que dinheiro. E você tem que ter responsabilidade sobre esse conhecimento e esse entendimento. O que você vai fazer com aquilo que Deus te revelou? Você vai usar na tua alma para poder ajudar o Espírito, entende? Você precisa entender que você não pode ter problema com pessoas. Quem tem problema com pessoas, não tem chance. Eu sempre falo assim para as pessoas que vêm para o meu ministério, e muitos deles se transformam em grandes líderes. Tem líderes que veio para cá, hoje as igrejas dele são 100 vezes maior do que esse ministério. Mas um dos segredos é esse, eu falo assim,
se você tiver problema com pessoas, você não tem chance de ser um grande líder. Se você tiver problema com pessoas, você pode ser um grande empresário, mas você vai arrumar uma grande encrenca, não vai ser bom. Você não pode ter problema com pessoas. Pastor, como é que eu faço para não ter problema com pessoas? Amar ela querendo que ela seja salva. Amor, o amor é o maior segredo, é a coisa mais forte porque ele é a única ferramenta que você pode usar para poder destruir o problema que a tua alma pode ter com pessoas. Porque se você querer castigar uma pessoa, subjugar ela, vingar-se dela, tudo, você está tomando a posição de Deus, que chama-se ser juiz. Mas pastor, como é que eu faço? O cara não gosta de mim, me faz mal. Ora por ele. Começa a pensar assim, ó, coitado, se ele não mudar, ele vai... Se você for salvo, querido, você vai querer a salvação para as outras pessoas. Então, um crente, quando ele está muito tempo dentro da igreja e começa a ter problema com os irmãos, na realidade ele desviou. O problema não é que ele está com problema com a pessoa, ele desviou. E ele desviou por quê? Porque ele não deixou a palavra de Deus transformar a maneira dele pensar. A Bíblia fala bem claro em Romanos capítulo 12. Não vos conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, isso que eu estou te ensinando aqui, a intenção é transformar a tua vida com esse novo entendimento. Para quê? Para que você não perca o que Deus tem para a tua vida e para que você possa ir morar no céu comigo, né? Com todos aqueles que creem em Jesus. O que eu mais quero é levar gente para morar para o céu, morar no céu. Mas se as pessoas ficarem com picuinha, eles vão ficar, querido, vão ficar. O amor, ele é fundamental. E se você tiver problema com alguém, talvez essa é a causa todinha de você não ter tanta revelação, tanta vida boa. Eu quero fazer uma oração. Se eu ficar falando muito aqui, não há trabalho, né? Você pode estudar bem sobre isso aí. Mas eu quero fazer uma oração para você que tem problema com pessoas. Fica de pé, todos aqueles aqui que estão aqui dentro, que tem problema com pessoas, ou que alguém tem problema com você também, e você pode, se você só tiver uma ideia assim, vai que eu tenho problema, aproveita, vamos fazer uma oração, né? Uma oração, nós ponhamos os anjos de Deus em ação, você vai falar para o Espírito Santo, ó, me ajuda que eu tenho problema com pessoas. Sabe, amado, às vezes problema com pessoas pode ser a causa de uma enfermidade que não cura. Problema com pessoas pode ser a causa, querido, de sua finança não dar certo. Porque no mundo espiritual, né, a falta de liberar perdão, a falta de amor, ela vai trazer uma série de enfermidades. Deixa eu contar uma coisa para você, como isso pode ser tão sério, né? Alguém aqui que é muito conhecido nosso, ela pegou a ficha de outra pessoa que estava com um câncer que tinha lastrado no corpo inteiro. E como aquela pessoa estava indo num médico muito bom, né? Ela pegou a ficha da prima e levou para o médico dela. Chegou lá o médico, olhou os exames e falou assim, ó, essa pessoa aqui tem mais de 30 anos. Ela é solteira. Ela mora sozinha, não gosta de dividir as coisas. E começou a contar detalhes da vida da pessoa. E o médico disse assim, ó, o médico nem cristão é, hein? A pessoa falou assim, mas o senhor é profeta ou é algum mago? Ele falou, não. Se eu pegar um exame de uma pessoa, eu conto como ela vive, só pelo exame. E ele falou assim, a única coisa que eu nunca consegui descobrir como vive uma pessoa que tem câncer de pele.
Mas qualquer outro tipo de câncer, conforme a doença, eu conto como é a vida da pessoa. Mas aí, querida, aproveitando isso, eu quero que você saiba de uma coisa. Não tem coisa que traz mais problema para a nossa vida do que ter problema com pessoas. Eu tive problema com pessoas. E eu tive que orar até amar. Até desejar que a pessoa viesse na mesma igreja, prosperasse, desse certo. Aí, depois que eu comecei a desejar isso para aquela pessoa, acabou o meu problema. Então, não pode ter problema com pessoas. Se você tiver problema com pessoas, é uma natureza tua, que tem que ser mudada, e tem que se arrepender. Como é que eu começo me arrependendo? Orando, pedindo, reconhecendo. E o processo de cura, o meu demorou mais de ano. Tá? Orando todo dia. Fazia até jejum pela pessoa que eu tinha problema. E ia no monte, na mata, tirava todo dia um tempo. Porque aquela pessoa não saía da minha cabeça. E não saía do meu coração. De maneira ruim. Até que ela começou a morar no meu coração e na minha mente, de uma maneira que eu comecei a desejar o bem dela. E de lá para cá, querido, ficou mais fácil, porque nenhuma pessoa me fez tão mal quanto aquela. Então, por mais prejuízo que as pessoas me deram, isso ficou bem mais fácil. Todos nós, às vezes, é bom nós derrotar um Golias. Quando Davi derrotou aquele gigante, ficou moleza ele ser um guerreiro. Porque os outros era tudo menor. Fique em pé que eu vou orar por você. Você que está em casa também, que tem problema com pessoas, quer que a sua vida muda? Fica de pé que eu vou orar por você. Eu só quero que você diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero amar todas as pessoas, porque eu não quero mais me ferrar, eu quero ser bem-sucedido, e eu quero ir para o céu. Em nome de Jesus, eu declaro agora, inimigo, solta essas pessoas. Solta o coração agora. Querido Espírito Santo, eu mandei o inimigo sair, ele tem que sair. Então agora eu te peço, Espírito Santo, gentilmente, encarecidamente, por favor, Espírito Santo, pega as pessoas que estão nos ouvindo agora. Pega, Espírito Santo, e coloca amor do Pai. Porque a pessoa que ela tem problema, Senhor, é uma pessoa que precisa de Ti, Pai. Às vezes mais do que esse um que está me ouvindo. Salva, Pai. Liberta e cura. Dai-nos a consciência, Pai, que os nossos dias são poucos aqui na terra, mas são muito valorosos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Glória a Deus.